Olá, gente, eu sou Matheus Vieira, professor aqui do colégio, professor de ciências, de biologia aqui do colégio. E a gente já está no nosso segundo ano, mas esse ano ele está sendo feito de uma maneira mais cuidadosa. Esse nosso projeto chamado Planta Memória, né? É um projeto que esse nome mesmo, ele já diz pra gente qual que é a justificativa dele, né? Para que ele existe. A ideia é a gente unir as plantas, a vida desses seres que às vezes são tratados como anônimos, às memórias individuais, visto que são elas que constituem quem nós somos. Então acho que quando a gente começa a olhar para a presença dessas plantas nas nossas memórias, a gente começa a tratar elas com mais cuidado, com mais afeto, o que é extremamente necessário em um mundo que vive uma crise climática. A gente tem que mudar, né? Virar a chave e parar de olhar para essas plantas como se fossem dados, números, estatísticas, conceitos apenas, mas também olhar como seres vivos que constroem a história com a gente e que faz parte de quem nós somos, a nossa história de vida. Eu acho que a partir daí a gente começa a cuidar mais desse ambiente, cuidar mais dessa então chamada natureza. E esse projeto ele vem com esse intuito de tentar provocar nos nossos estudantes esse outro olhar para com as plantas. Oi Matheus, tudo bem? Hoje eu vou contar sobre uma planta muito especial para mim, que é uma amoreira, que fica perto daqui de casa. Ela é super legal. Quando eu era menor, eu adorava comer amora. Minha mãe até colocou um banquinho para ela, para eu comer junto com ela. E isso me traz uma lembrança muito boa. É verdade, essa amoreira era de uma casa que a gente morava, que fica aqui perto da casa que a gente mora hoje. E foi meu pai que plantou, o Dani teve contato com ela assim desde um aninho. E era uma árvore que ficava na frente de casa, a gente até se reunia com o vizinho debaixo da árvore, né? A gente tinha mesinha, cadeirinha lá. E teve uma história interessante, teve um aniversário que a gente resolveu fazer nesse jardim, onde tinha essa amoreira. E as lembrancinhas do aniversário eram cestinhas de docinhos. A gente pendurou todos na amoreira e a festa de aniversário ela meio que foi baseada nessa árvore. Então a árvore era a parte principal da festa, era o elemento, assim, a decoração principal. A gente gosta tanto de amoreira que a gente mudou dessa casa, mas hoje nós temos uma muda que nós trouxemos dessa árvore. Então a gente tirou um galinho, a gente plantou e agora ela já está com quase 2 metros de altura aqui nessa casa que a gente mora hoje. Então é uma planta que a gente vai levando assim de coração, a gente gosta bastante e minha mãe também gosta, meu pai também gosta, então vem de geração em geração. A gente sempre ter uma amoreira em casa é uma coisa que traz assim aquele aconchego, né, de infância, de família. É isso. Tchau, tchau. Oi, vamos contar uma história de quando a Ana Júlia era pequena. A gente foi numa floricultura e eu sempre gostei de flores. Aí lá no cantinho achou um vasinho pequeno lá de azaleia. Aí eu comprei para ela. Aí chegamos em casa, a gente foi plantar ela. Isso. Aqui na casa da minha avó, lá fora, tem um jardim assim, com muitas plantas. A gente já plantou girassol, o que mais? Samambaia? Não, mas lá tem samambaia. Hibisco. Tem roseira. Tem um monte de planta. E aí, essa em específico, foi o que a gente plantou, né? Nós duas. Isso. A gente chegou aqui, depois a floricultura. Aí tem um lugarzinho lá fora que a gente cavou. Aí a gente colocou a mudinha lá. E até hoje ela tá muito forte, tá muito bem cuidada. Depois eu coloco a foto pra vocês verem. Ela e mais muitas outras plantas, né? Eu amo cuidar até hoje de planta com a minha avó, né? E é isso, gente. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Oi. Então, a nossa história sobre a planta vai começar quando a gente tava andando pelo condomínio. E, tipo, do nada no bosque a gente viu uma planta bem bonitinha, assim. E a Isabela gostou bastante dela. E a gente gostou tanto dela e eu comecei no bosque todo dia a regar ela. Mas ela não crescia de jeito nenhum. Aí eu fiquei muito chateada com isso. Então, tipo, a gente decidiu comprar outra planta.
Porque a nossa tava murchando, ficando capenga, Aí a gente decidiu plantar outra do ladinho dela, né? E regar com mais e cuidar calma, melhor dela. Sem exagerar, não regar tanto. Aí foi isso, a gente aprendeu que as coisas boas também precisam de tempo, paciência. E ela cresceu muito, porque enquanto a gente foi cuidando dela, mas a gente foi entendendo, tipo, não pode dar tanta água assim pra ela, não pode fazer tal coisa que senão morre, certo. Então, foi um grande aprendizado pra gente, entendeu? E aí, lembra de tanto, né? E aí, tipo, toda vez que a gente passa lá, a gente lembra também dessa história. Sim. Tchau, então. Beijo, gente. Tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Bia nós vamos contar uma história de quando a gente era menor relacionada com as plantas do projeto do Planta Memória. E uma coisa que a gente gostava muito de fazer quando a gente era pequena é que a gente sempre morou no mesmo condomínio. Então, a gente acabava sempre brincando junto com a galerinha que mora aqui junto, certo? E tinha um pé de amora perto da casa, vários pés de amora perto da casa de uma amiga nossa, que a gente, tipo, gostava muito de ir lá. Era, tipo, nosso passatempo preferido, porque as amoras sempre estavam muito docinhas. E, na verdade, né, não era ali no terreno baldio que ficava. Ficava na casa de... Não lembro se era um moço ou uma moça que morava lá, até porque era uma casa meio que abandonada. Acho que era um moço. Eu não sei quem que mora lá. Até hoje eu não sei. Mas a gente acho que nunca descobriu na época, né? Não. A gente nunca descobriu quem morava lá. Mas eu lembro que a gente sempre pegava a memória daquela casa. E era muito divertido, né? Porque além da gente estar ali brincando quando a gente era menor, né? Tudo parecia ser muito mais legal. A gente sempre ficava na expectativa, tipo, do dono da casa realmente aparecer e, não sei, tipo, brigar com a gente ou falar alguma coisa. A gente corria como se fosse a última coisa que ia acontecer com a gente. Tipo, a gente levava vários potes, assim, gigantinhos, e a gente colocava todas as amoras lá dentro. E, cara, era super docinha e ela derretia toda, assim, na nossa mão. A gente ficava todo mundo usando. Manchava tudo, cara. Oi, hoje eu vou contar a minha memória com uma planta. Bom, a planta em específica é uma rosa que fica lá no meu sítio. Eu não moro no meu sítio lá, é mais pra quando a gente tem no final de semana, passear um pouco lá. Bom, a rosa, ela foi plantada pela minha avó paterna. Eu não conheci ela e também não conheci meu avô paterno. Os dois morreram antes de eu nascer. Mas essa rosa foi plantada por ela e ela sempre foi muito especial pra mim. Porque, não sei, essa rosa nunca morreu, tipo assim, desde que eu conheci ela sempre tá lá. E eu vejo ela como minha avó, assim, uma representação dela. Eu acho ela muito bonita. Eu não consegui tirar foto dela, porque no momento ela não está com flor. Então assim, as fotos dela caem e depois nasce de novo. Enfim, é um pé muito bonito, de verdade. E eu também sempre gostei muito das rosas por conta da Bela e a Fera. Na verdade, acho que eu gostei da Bela e a Fera mais por conta da rosa e tal. Que eu sempre gostei bastante de rosas. É a minha flor preferida. Virou a minha flor preferida por conta da minha avó. Que as flores preferidas da minha avó eram rosas. E também por conta da Bela e a Fera, que é meu filme de princesa preferido. É isso. Oi, gente, eu sou a Isabela. Sou o Gabriel. Que é meu irmão. E a gente vai contar a história de uma vez que a gente tava no nosso condomínio brincando e a gente tinha a Glândia. Que era um clubinho secreto que a gente tinha lá em 2018. Com várias crianças do condomínio. Só que a gente decidiu do nada, eu ainda não sei muito bem o motivo, mas só pra fazer brincadeira mesmo. A gente queria montar uma cidade. Uma cidade. Na natureza. E a gente decidiu cavar um buraco assim, bem grande até, num parquinho do nosso condomínio. E aconteceu que a diretora do meu condomínio, que na época era a Márcia, quando viu aquilo, ela ficou brava, só que a gente não sabia que ela tinha visto ainda. Então a gente foi no banheiro lá, a gente foi no clube, fazer alguma coisa, né? E como faz um bom tempo assim, foi em que ano, será? 2018. Aí como faz um bom tempo, a gente não lembra muito bem. Mas aí, eu lembro que a gente foi no clube, quando a gente voltou, desapareceu as ferramentas, né, Gabriel? Sim. Não tinha mais pá, e não tinha... a ferramenta tinha desaparecido. Aí... As ferramentas que ela fala é só a pá, tá bom? Tá. Aí
Aí a gente foi lá, foi fazer o que aconteceu, né? Aí a Márcia falou que ela tinha confiscado, que era a diretora do condomínio. E aí a gente foi, ela falou assim, ó, a gente só vai devolver as ferramentas se vocês vierem com o pai de vocês aqui que eu quero falar com eles. Aí foi lá o pai do Rodrigo, da época também, que era o pai do Rodrigo também. E aí ele foi lá, ele pegou as ferramentas e aí ela deu uma baita bronca na gente. Mas a gente contou essa história porque tem a ver com natureza, já que é um buraco na terra, né? Tem muito a ver, foi bem legal. Uma aventura, né? Que a gente nunca esqueceu, assim. Agora a gente já tentou fazer outras vezes, mas a gente tentou fazer uma casa no meio das árvores. É verdade. Tava dando certo, Nossa. mas aí, isso aí a Isabela não participou. Mas aí o guardinha de moto veio lá e derrubou tudo. Aí perdemos. É triste. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo da GD Sister e do GD Mister. Oi, Matheus, tudo bem? Então, hoje eu e minha mãe vai contar pra você a nossa memória com planta. A Júlia, desde criancinha, com uns 4 anos, 5 anos, ela sempre teve uma paixão por plantas. Eu me lembro muito bem que às sextas-feiras eu pegava ela no prezinho e eu perguntava pra ela o que ela queria fazer naquele dia. E a escolha dela era sempre ir no Pão de Açúcar e comprava um vasinho de flor ou de pimentinha. Ela sempre escolhia uma florzinha, todas as sextas-feiras. E com isso, o caixa do Pão de Açúcar já conhecia ela e sabia que toda sexta-feira ela aparecia lá querendo uma plantinha. E aí teve um dia que ele pegou e falou pra ela, ele falou, te dou esse chocolate para você troca na planta comigo. E ela recusou, ela preferiu levar a planta do que o chocolate. É uma memória muito marcada que eu tenho, que desde pequeno também dou planta pra vovó. Sim. Acho que se tornou uma coisa de correlação, que é o que realmente a gente tá trabalhando nessas conversas que a gente tá tendo. E é muito importante a gente ter essa relação familiar também com coisas, com plantas e etc. Eu sou a Manuela, esse aqui é meu pai Sérgio e eu vou mostrar o meu trabalho de planta memória. Bom, quando eu era criança, eu lembro que em casa a gente tinha uma jabuticabeira. E lá, toda semana ela brotava fruta. Aí eu e meu pai a gente ia sempre colher. Era uma jabuticabeira sabará, fruto de um enxerto. Então a produção dela foi muito rápida. Os primeiros frutos a gente colheu em torno de 4, 5 anos. Mas eu me lembro da primeira colheita como se fosse hoje. Foram em torno de 300 a 500 frutos, mais ou menos, né? As pessoas acharam pouco até, mas a gente achou muito, porque a gente pegou essa muda de jabuticabeira muito pequena e a gente cuidou com todo carinho e a gente viu frutificar. Então cada fruto tinha uma lembrança e um gostinho diferente, porque foi a gente que cuidou. O que aconteceu? De repente começou a secar um galho da jabuticabeira. Secou o galho inteirinho e eu fui tentar descobrir o que tinha acontecido. Me informei com várias pessoas que entendiam do assunto e me disseram que podia ser broca. Broca é um bichinho que dá e que entra na planta e vai caminhando. É como se fosse uma espécie de cupim, mas é específico. Aí secou um galho, em pouco tempo secou outro galho, em pouco tempo secou outro galho, e eu fui colocando remédio nos buraquinhos que a broca fazia, tal, mas não conseguimos salvar. A jabuticabeira linda, depois de coisa de 6 meses, acabou morrendo, seca, por conta da broca. Oi gente, tô aqui com a minha prima Natália e a gente vai contar um pouco sobre a nossa história. Bom gente, quando a gente era mais nova, a gente brincava muito nesse pé de manga
E era muito legal, porque a gente subia, ficava o dia inteiro escondido, comendo manga, e até hoje a gente lembra das coisas que aconteceram aqui, e foi muito legal. E uma das outras memórias que a gente tem aqui na chácara do nosso avô é que o pé de bananeira, ele tem meio que um compilado, né, de pé de bananeira, e a gente gostava de brincar de esconde-esconde lá, e era muito legal. Então a gente tem diversas memórias com várias árvores aqui, a gente também tem memórias com o pé de acerola, a goiabeira, e é isso. Oi gente, eu sou a Maria Júlia e essa aqui é a minha mãe Thalita. Oi pessoal! E a gente veio contar uma memória afetiva nossa que eu tenho com a minha bisavó. Então pessoal, vou contar um pouquinho pra vocês uma memória aí afetiva que a gente tem com a minha avó, a bisavó da Maria Júlia, a dona Leonor. É o seguinte, a minha avó, ela gostava, né, porque ela já está falecida, ela gostava muito de flores, de rosas, de orquídeas, e no jardim da casa dela ela tinha um orquidário. Então todo mundo que chegava para visitá-la, ela ia lá e mostrava o orquidário dela, inclusive as crianças, né? A Maria Júlia era menorzinha e a Júlia ficava encantada, né, filha? Com o orquidário da Bisa. E a minha avó, ela sempre viajou muito para lugares que tinham plantas, aonde tinha planta, ela estava lá comprando uma plantinha nova. E a nossa memória é que todos os aniversários, Natal, a Maria Júlia sempre queria dar alguma coisa relacionada com planta para a Bisa. E um dia eu levei ela no mercado local aqui da nossa cidade e ela viu uma orquídea, era uma orquídea azul, ela não é uma orquídea muito rara, né? E aí ela, mamãe, vamos comprar pra vovó, quem sabe? Eu acho que ela vai amar, né? Aí compramos, né, filha? Levamos pra ela. Era muito bonito. E daí em diante, era a orquídea que a minha avó mais gostava. Era a orquídea azul. Então ela sempre esperava que o meu presente da Maria Júlia, era sempre uma orquídea com mais alguma coisa. Então essa é a nossa memória afetiva aí com a minha bisavó, que já está com o Papai do Céu. Bom dia, eu me chamo Marina e hoje eu vou falar de uma memória que eu tive de uma planta, que o nome dela se chama Marcela do Campo, que ela dava no quintal de casa, que infelizmente hoje em dia eu não tenho, mas ela foi muito importante na minha infância. Que essa planta, ela dava umas florzinhas pequenininhas, amarelinhas, que eu achava uma gracinha. Só que antes dessas florzinhas nascer, dava umas bolinhas amarelinhas, que essas bolinhas eu gostava muito de arrancar pra poder brincar de fazer comidinha, porque eu gostava muito de brincar de panelinha, eu gostava de brincar de boneca. Então eu pegava essas bolinhas antes da florzinha nascer, que demorava uns meses aí eu pegava pra fazer comidinha com as minhas bonecas, porque eu gostava muito de brincar, eu passava o dia inteiro no quintal brincando. Não só eu, mas algumas vezes minhas amigas iam lá também, brincavam. Eu achava muito divertido. E basicamente essa é a memória que eu tenho dessa planta. E é isso. Tchau! Tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu pai e a gente vai contar a experiência que a gente plantou uma árvore lá na pousada. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o pai do Nuno. Eu vou contar pra vocês um dia que a gente estava em Santo Antônio e a gente tem bastante espaço lá e eu ganhei uma muda de uma árvore e a gente tem um bosque e a gente foi... Os nossos cachorros quando morreram foram enterrados nesse bosque. E depois, quando eu ganhei essa muda, eu e o Nuno, a gente foi até lá e a gente plantou essa muda perto da cova onde os cachorros estão enterrados até hoje. Isso aí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tô aqui com a minha irmã Ana e a gente vai falar sobre uma memória afetiva que a gente teve quando era criança. Quando a gente era criança, a gente amava ir na casa do nosso tio para ficar subindo numa árvore que tinha ali em frente. E a gente ficava, eu, ela, minha prima, tudo subindo na árvore para brincar, né? Verdade. E essa memória assim, é muito marcante, porque essa nossa prima, ela foi embora, né, pra Portugal, tem uns 6, 5 anos. E assim, toda vez que a gente vai agora na casa dos nossos tios e olha aquela árvore, olha aquela paisagem ali, nos traz um quentinho no coração, né, uma lembrança muito boa de estar ali com ela. A gente tinha medo, que a gente era pequenininho, tinha medo de subir na árvore, do galho quebrar com a gente, dos fios tomar choque. Dos fios de tomar choque, era muito legal, assim, muito emocionante. E depois que ela foi embora, a gente nunca mais subiu, né? Nunca mais subiu na árvore. Uma memória muito legal. É isso, gente. Obrigado. Tchau! Gente, eu sou a Yasmin. Oi, gente, eu sou a Sofia, prima da Yasmin. E hoje a gente vai compartilhar uma memória que a gente tem com o IP. Lá na roça do nosso avô tem um morro inclinado cheio de barro. E daí, quando a gente era menores, eu, a Yasmin e os nossos primos gostávamos de fazer uma brincadeira.
E essa brincadeira consistia no quê? Quem chegasse no topo do morro primeiro ganhava. Só que numa parte do morro existia, e no caso existe ainda, um IP. E nesse IP, quem ficava na parte desse IP ganhava mais vantagem, por o IP segurar a gente, porque o morro era bem escorregadio. Só que muitas vezes quem segurava num galho acabava escorregando, ou seja, esse IP gerou tantas memórias ruins, tanto memórias boas. Mas acima de tudo isso, o IP é muito importante pra gente, porque não é memória só minha e da Sofia, mas é memória compartilhada por todos os nossos primos. Oi, gente! Então, eu e a Isabela, a gente veio aqui contar uma história nossa, de planta, né? Então vamos começar. Tava eu e a Isabela andando por aí, né? A gente fica andando por aí. Aí a gente encontrou uma planta bem bonitinha, assim, né? No bosque do condomínio. Aí a gente achou tão legal, assim. A gente achou bem legal. Não, aí o que aconteceu? Não, aí a gente começou a lembrar dela durante o tempo, assim. E depois de um tempo, a gente passou mais ou menos um ano, assim. A gente voltou no mesmo lugar e viu que no lugar daquela plantinha tinha um pé de amora. Pezão? Não era tão grande, tinha passado pouco tempo. Mas aí a gente ficou tão feliz com o pé de amora que a gente pegou umas amoras pra fazer um suco. Isso. Só que não deu muito certo, digamos assim. Tipo, a gente tentou um monte de vezes assim, sei lá, bota mais açúcar, bota mel, sei lá, limão. Mas nunca ficava bom. Tava horrível. Também não exagera, né? Aí a gente fazia o suco, só que uma vez a gente acertou exatamente. Vocês ficaram gostosos? Ficou muito bom até. Ficou bebível. Ficou ok. Suco normal. Aí. Ficou gostoso. Ficou gostoso. E aí? Toda vez que a gente vê, tipo, um pé de amora, a gente lembra dessa história, porque a gente lembra de quanto foi engraçado, assim, tipo, louco, né, da gente ter feito isso, mas... E é isso, foi gente. Muito legal. Tchau. Obrigada. Beijo. Aqui com a Sofia, poder contar uma história relacionada com planta para o projeto Planta Memória. Então, quando a gente era pequena, aqui no condomínio tem um bosque e tem muitas árvores muito velhas com galhos bem fininhos. A gente, como era criança, a gente gostava de brincar de esconde-esconde com as pessoas do condomínio, né? Então, amontoavam umas 5 crianças em cima da mesma árvore. Tem uma vez que quase caiu um galho, lembra? Lembro, porque subiu, tipo, a gente, não sei porquê, a gente gostava meio que fazer um esconde-esconde de sardinha. Então todo mundo subia sempre no mesmo galho, e não nos galhos diferentes. Então, quando, tipo, um subia pra cá, ia todo mundo pro mesmo galho. Porque eu acho que, tipo assim, nosso galho de fulano tá estável, então eu vou no outro, pra não ter risco de eu cair aqui sozinho. Exatamente. Daí, uma vez, quase que uma criança caiu. Só que a criança não tava apoiada só no galho, ela tava apoiada em outro. Isso. Então, a gente não brincava só de esconde-esconde, a gente brincava de várias outras brincadeiras. Tipo, a gente inventava que a gente era piloto de avião, a gente inventava um monte de coisa. Mas a gente viajava muito. Mas é normal, né? A gente era pequenininho. Tipo, tinha outras árvores também que eram mais grossinhas, que eram mais difíceis de subir. Só que a gente gostava, tipo, muito, porque era muito engraçado, assim, só a experiência de estar subindo na árvore, porque parecia que a gente ficava, tipo, a gente realmente já fica muito, muito mais alto lá a gente era muito pequenininho, a gente era criancinha de 16 tipo, anos. Sei lá, eu gostava da sensação. Oi, hoje eu tô aqui com a minha mãe pra gente contar a história de uma roseira que tem aqui no quintal de casa. Então, eu lembro, muitas memórias que eu tenho da minha mãe contando histórias sobre essa roseira, que era da casa do meu bisavô, no caso, o vô dela. E eu lembro muito também de quando ela colhe ainda essa rosa e coloca num vasinho pra decorar a sala, ou lá em cima no corredor, na cozinha. E aí é uma rosa muito bonita, branca, que fica atrás da nossa casa no jardim. E deixa o ambiente mais alegre quando ela colhe. E coloca assim no meio da sala, pra decoração. Então a memória que eu tenho mesmo é das histórias que ela sempre contava. E com esse amor que ela conta essa história, que é contagiante, assim, sobre isso. É verdade, porque meu avô, ele adorava rosa. E ele tinha um jardim na frente da casa dele, que nem era tão bonito, porque a rosa, ela não gosta muito de grama, né? Então, fica aquela terra, né? Ele sempre falava que não podia plantar grama. Eu falava, vô, por que você não põe uma grama que fica bonitão? Porque a rosa não gosta.
E o jardim era cheio daquelas rosas bem gigantes, muita gente conhecia lá no interior, falava, ah, vamos lá na casa, aquela que tem um monte de rosa na frente. E era realmente muito bonito. Ele gostava tanto de rosa que no Natal ele colocava as luzinhas, os pisca-pisca, né, de Natal nas roseiras, né, e ele era muito querido, assim. E aí quando meus avós faleceram, eu trouxe uma muda da rosa pra cá, aí acabou sendo, né, essa rosa branca, é uma rosa medicinal, inclusive, essa rosa, pra fazer chá, né, e eu gosto muito. Então quando tem um cacho, assim, de rosas, eu adoro colher. Eu acho que a gente tem no jardim da nossa casa as plantas que a gente pode usar pra enfeitar e decorar a casa, isso é muito legal. Então eu adoro colher e colocar num vasinho ou alguma coisa e levar para onde a gente vai. Então se a gente vai almoçar, eu coloco na mesa, se a gente tá na sala de televisão, eu levo pra sala de televisão, se é final de semana a gente vai usar a churrasqueira, eu coloco sempre na bancada e tiro foto, posto em memória, em saudade que eu sinto dos meus avós, né? E isso é uma coisa que a Alice tem muita memória porque é uma coisa que eu faço sempre mesmo. Sim. Aí esse amor, assim, que traz essa flor nos ambientes traz, assim, essa é a memória mesmo, assim, da rosa sempre decorando e esse ambiente alegre que ela deixa. E a memória que a minha mãe traz, que tem muita mais história por trás, né, mas, assim, eu acho que são ambas significantes pra ir as nossas memórias, né? Então é isso. Obrigada. Eu queria também contar aqui, assim como os alunos fizeram, uma memória minha, né, uma história que faz parte de quem eu sou e que envolve essas plantas. Então a gente começar a perceber como esses seres formam quem a gente é mesmo, né? Dentre várias histórias que eu tenho, eu vou escolher uma, né, que é sobre uma planta que, logo quando eu era criança, fui morar na casa onde meus pais moram hoje. E quando a gente chegou nessa casa, essa planta foi plantada pelo meu pai, por mim junto, né? E eu lembro que essa planta, ela foi crescendo junto com a gente, comigo e com meu irmão, né? Então, ao passo que a gente crescia, essa planta crescia junto. E quando a gente chegou ali na nossa adolescência, aos 13, 14 anos, já era uma árvore formada, né? E essa árvore, ela foi um espaço de diversas brincadeiras nossas, né? Então a gente sonhava essa árvore de diversas formas. Ela podia ser desde de uma casa até mesmo um quartel-general. Ela podia ser enfim, um posto de gasolina. Ela podia ser um lugar seguro em meio a uma brincadeira de pega-pega, não sei. E eu lembro que a gente passava o dia inteiro nessa árvore. A gente chegava da escola e ia para a árvore. E quando dava fim de tarde, a gente ia para casa dormir, já querendo o dia seguinte para estar nessa árvore de novo. Essa árvore, ela foi ficando velhinha, né? Foi ficando velha. Hoje ela está lá ainda, né? Mas é uma árvore velha e já foi um pouco sofrida, assim, por conta de empresa de energia, né? Às vezes tem que cortar um galho e tudo mais, por causa que atrapalha aqueles fios, né? O fio de eletricidade. E nesse meio ela foi ficando sofrida ali, né? Então, acho que talvez se as pessoas começassem a olhar para como algumas plantas podem fazer parte da história de vida de algumas pessoas, sei lá, quem está podando aquela árvore, pensasse nisso, falaria, nossa, eu posso estar aqui atrapalhando alguma história de alguém, né? Então, essa é uma das histórias que eu queria contar aqui e de como eu conheço aquela planta assim, cada curva daquele galho eu conheço, eu sei aonde é o melhor lugar para subir e eu sei muito sobre aquela planta devido eu ter brincado com ela, eu ter convivido com ela durante a minha infância toda.